Há 15 dias atrás, estive aqui nessa tribuna, senhor presidente, para falar sobre o mesmo tema, numa tarde que essa matéria não foi votada. Quis Deus que eu tivesse a saúde para que depois de operado estivesse aqui hoje também para falar dessa tribuna como último orador. O primeiro orador dessa tarde, o senador Jader Barbalho, ao usar da palavra, registrou a importância desse momento e, mais do que isso, o dever que tinha como senador da República de se posicionar num momento tão grave da vida política nacional. Pois bem, vou procurar fazer a mesma coisa. E gostaria que as senadoras e senadores atentassem um pouco para o raciocínio que vou fazer aqui. Quero dizer que respeito a todos que vieram a essa plenária falar e defender o voto sim. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas gostaria aqui de falar sobre a visão que tenho deste momento e deste voto. Primeiro, dizer que nós estamos aqui cumprindo a Constituição. Ouvi senadores dizerem que não deveriam reformar a decisão do Supremo. A Constituição diz que nós devemos e podemos, sim, reformar a decisão do Supremo através de dispositivo constitucional. E por que temos o direito de fazer isso? Por privilégio? Não. Nós temos o direito de fazer isso por dever e defesa da democracia. Porque ao fazer isso, nós estaremos defendendo o mandato inviolável. Sem mandato inviolável, não há democracia que se sustente. E o que é a democracia, senhoras e senhores senadores? A democracia, senadora Marta, é o regime dos direitos. Direito à liberdade individual, direito às liberdades coletivas, direito a ter sua liberdade de credo, o seu pensamento, direito a dizer e fazer o que pensa dentro da lei. E esse direito e essa democracia é garantido pela Constituição. Constituição que nós juramos nessa casa cumprir. Fosse bom ou fosse ruim, fosse fazendo média ou fosse contra a opinião pública. Um senador ou uma senadora, ao vir aqui representar o Estado que representa, ao vir ao Senado, a Casa da Federação, ele tem a obrigação, ele tem que ter a coragem, ele tem que ter o compromisso com a verdade e com a história dessa casa, de defender aquilo que ele entende ser o seu papel perante a Constituição. E eu quero dizer aqui que respeito a Constituição. Estou no meu 3º mandato. Mandato que represento o Estado de Roraima. O menor Estado em força econômica e população do país. Mas que eu tenho um imenso orgulho e honra de representá-lo. Da melhor forma que eu posso. Pois bem, respeito os poderes, senador Roberto Rocha, mas entendo que nenhum poder é maior que o outro. Portanto, entendo que o poder originário e o poder guardião da Constituição, como foi dito aqui, não é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição, mas o guardião do Supremo é quem, o guardião da Constituição é quem escreve a Constituição, é quem guarda, é quem modifica, é quem define aquilo que deve ser feito para que seja seguido pelos 2 outros poderes. E esta casa, a Câmara e o Senado principalmente,
pela equidade que tem de representatividade da federação, que tem o direito de zelar por isso. Pois bem, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Fiz esse preâmbulo para falar ao cidadão comum que está assistindo essa votação. O que estamos fazendo aqui? Existem senadoras e senadores que querem livrar o senador Aécio. Foi isso que grande parte da mídia vendeu. Estão querendo prerrogativa de foro, estão querendo sustar a investigação do senador Aécio? Não. Aqui, se nós tomarmos a decisão não, se nós não aceitarmos a decisão do Supremo, nós não estaremos suspendendo a investigação, nós não estaremos passando a mão na cabeça de ninguém, nós não estaremos tirando nenhuma capacidade de investigação de qualquer órgão investigativo desse país. Mas nós estaremos dizendo que o mandato é inviolável. Nós estaremos dizendo que o senador Aécio não pode ficar afastado do seu mandato por uma decisão de uma turma de 3 decisões do Supremo Tribunal Federal. Não há isso em lugar nenhum da Constituição. Nós estaremos dizendo que a investigação deve acontecer e lá no Supremo Tribunal Federal o senador Aécio vai ser julgado com todas as provas claras, porque esse caso corre em segredo de justiça. E alguns dias atrás eu vi na imprensa dizendo que haveriam fitas de gravação entre o senhor Joerley e a irmã do Aécio, onde havia sim a oferta do apartamento para ser vendido. E se isso for verdade? Que mérito tem essa delação que foi montada, que a cada dia se esvai, que a cada dia perde a condição e o condão de ser uma verdade absoluta? Eu quero aqui dar um testemunho da obra do senhor Janot nesse processo de delações. Porque o que nós estamos discutindo aqui não é se a decisão do Supremo vale, não. Nós estamos discutindo aqui é ser o princípio colocado por Rodrigo Janot, de que o Aécio deve ser afastado do mandato, ser mantido preso, atrapalha a investigação ou não? Senhores, o senhor Rodrigo Janot não tem nenhuma credibilidade para dizer qualquer coisa de mais alguém depois do que foi tornado público nessas delações. E não só em uma, em todas que foram armadas, inclusive contra mim. E aqui eu quero dar um testemunho. O ano passado, Rodrigo Janot pediu a minha prisão, senador Paim, a do senador Renan e a do senador Sarney, dizendo que nós queríamos obstruir a Lava Jato, que nós estávamos tramando contra a República, que nós estávamos querendo paralisar as investigações. Mas o ministro Theory, com sabedoria, que Deus o tenha, com sabedoria e firmeza, negou o pedido do senhor Rodrigo Janot. Pois bem, se o senhor Rodrigo Janot tivesse conseguido que o Theory tivesse dado guarida ao absurdo de Rodrigo Janot, eu e o senador Renan talvez estivéssemos presos. Até que a Polícia Federal concluísse as investigações e dissesse que não havia nada sobre a acusação feita por Rodrigo Janot. Nada. E ele, antes de sair, teve que engolir a poeira da mentira e teve que pedir o arquivamento que foi arquivado a semana passada pelo senhor Fachin. E se não tivesse acontecido isso? Quem iria reparar essa injustiça? Mas esta semana, a Polícia Federal concluiu outra investigação sobre o caso Zelotes. E sabe o que disse a Polícia Federal, senador Fernando Bezerra? Que eu e o senador Renan nada temos sobre o caso Zelotes. Aliás, eu nem conheço aqueles camaradas que estavam lá na operação, no CARF. E a Polícia Federal colocou por escrito. São 2 exemplos de pedidos de Janot que não se sustentam em pé. Se não se sustentam para mim, não se sustentam para outras pessoas, por que nós vamos dar o benefício da dúvida que se sustentariam
contra o senador Aécio. O benefício da dúvida não é para o Carrasco, porque depois que o Carrasco corta o pescoço, não tem como emendá-lo. O benefício da dúvida é para o réu. O benefício da dúvida é para quem está sendo achincalhado, é para quem está sendo diminuído nas suas prerrogativas políticas. Portanto, eu quero dizer aqui para encerrar, senhor presidente, o MDB foi criado nesse país há 51 anos como Movimento Democrático Brasileiro, para defender a democracia. E eu encerro dizendo que democracia é o regime dos direitos. E nós temos que lutar pelo direito da liberdade, da livre defesa e da condição de se provar a inocência. Não é pré-julgando, não é se deixando subjugar por parte da opinião pública e da imprensa que nós vamos fazer justiça nesse país. O Senado precisa ficar de pé. O Senado tem que ter a grandeza de entender esse momento. E eu quero dizer aos senhores e senhoras, eu vou votar não. No passado, o PMDB disse não contra a ditadura e foi aplaudido, e era a favor da correnteza, e era fácil dizer não. Hoje, dizer não, talvez não receba o aplauso fácil. Dizer não hoje, talvez não seja o que muitos eleitores nossos gostariam que fizesse, que era uma execução em praça pública. Mas dizer não hoje é a responsabilidade de quem tem um mandato popular para fazer justiça, para fazer as leis e para fazer história. Não a favor da democracia, é não a favor das liberdades, é não a favor da grandeza do Senado e é não a favor da independência da República. Muito obrigado, senhor presidente.